Ora viva, muito boa noite. Está a começar o Telenotícias na sua primeira edição da semana. Vamos então às notícias que marcam a atualidade nacional. O Presidente da República confere posse a João Machatine para o cargo de governador, ou melhor dizendo, para o cargo de coordenador executivo do Gabinete de Reformas e Desenvolvimento Estratégico. João Machatine foi empossado nesta segunda-feira como coordenador executivo do Gabinete de Reformas e Desenvolvimento Estratégico pelo Presidente da República. O novo coordenador terá como principal missão assessorar o chefe de Estado na formulação, coordenação e monitoramento de medidas estratégicas e reformas que impactam o país. Durante o seu discurso, o Presidente da República enfatizou que a agenda do governo prioriza a independência econômica. Este Gabinete de Reformas e Projetos Estratégicos é uma das grandes inovações na implementação da nossa agenda rumo à independência econômica, anunciada no ato da nossa investidura e que os moçambicanos tanto almejam. Trata-se de uma unidade adstrita à Presidência da República, cuja missão fundamental é assessorar o Presidente da República na formulação, coordenação e monitoramento das iniciativas estratégicas e reformas de grande impacto nacional. A nossa agenda pela independência econômica exige estratégias arrojadas, políticas consentâneas com as dinâmicas da atual conjuntura nacional, regional e internacional. Vivemos numa ordem geopolítica multipolar, marcada por uma crescente competição econômica. Neste contexto, Moçambique deve ser capaz de capitalizar o seu intenso potencial e vantagens comparativas para se posicionar estrategicamente no contexto da região, do continente e do mundo. O Gabinete de Coordenação de Reformas e Projetos Estratégicos foi criado nos termos número 3 do artigo 38 da Lei número 7/2012, de 8 de fevereiro, sobre as bases da organização e funcionamento da administração pública. E o Presidente da República voltou a destacar a necessidade de uma abordagem diferenciada na gestão governativa. Daniel Chapo ressaltou ainda que a principal função do gabinete é apoiar diretamente a presidência. Criamos este gabinete não para ser mais uma unidade orgânica para acomodar pessoas, numa altura em que apregoamos a racionalização das estruturas administrativas e a contenção da despesa pública. Esta nova unidade deve fazer diferença pelo seu contributo na elevação de ganhos e benefícios que o Estado e a nossa população passarão a ter como resultado do seu funcionamento. A sua principal missão é prestar apoio direto ao Presidente da República em matérias de reformas institucionais, políticas públicas e desenvolvimento com enfoque em projetos estratégicos em curso ou futuros. O Gabinete irá igualmente assessorar os setores do processo de análise de contratos e concessões, bem como o monitoramento e avaliação do progresso de reformas e projetos de alto impacto nacional, garantindo a conformidade com os objetivos definidos. De forma muito mais simples, o chefe de Estado frisou que o povo moçambicano está atento às mudanças e que, dado o atual contexto do país, exige-se dos governantes uma postura responsável e inovadora. Os moçambicanos estão atentos. Como prometemos, eles querem ver uma forma diferente de fazer as coisas. Daí a criação deste gabinete para que os grandes projetos, sobretudo os de exploração dos nossos recursos estratégicos, se traduzam em maiores benefícios para o país. Este gabinete deve ser um catalisador de mudanças profundas na nossa economia e na sociedade. Precisamos mudar a atual realidade, arraigada na herança colonial, em que a nossa economia continua centrada na exportação de matérias-primas e nos corredores logísticos. Por isso, criamos o Ministério de Transporte e Logística, que serve mais aos países vizinhos do que ao desenvolvimento da nossa própria economia. Machatine terá ainda o desafio de interagir com diferentes setores estratégicos, conforme orientações do Presidente da República. Com os atores públicos
e privados, investidores nacionais e estrangeiros, relevantes para mobilizar sinergias e parcerias inteligentes que contribuam para acelerar o desenvolvimento econômico e social do país. A nossa governação prioriza uma atuação planificada, coordenada e de implementação de projetos que promovam a eficiência, a inovação e a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população moçambicana. Esperamos de si, Sr. Coordenador Executivo, ações arrojadas e inovadoras, um planeamento estratégico e execução eficaz e eficiente, guiando o seu trabalho por metas claras a curto prazo, a médio prazo, identificando áreas críticas que necessitam de intervenção imediata, promovendo a sinergia entre diferentes setores e instituições públicas e privadas. Ainda no contexto desta cerimônia, João Machatine, que tomou posse nesta sexta-feira, considera que a independência econômica da qual se espera não deve ser uma miragem. João Machatine, novo coordenador executivo do Gabinete de Reformas e Desenvolvimento Estratégico, afirmou à imprensa que a independência econômica defendida pelo Presidente da República deve ser uma orientação concreta para as atuações do governo e não apenas um conceito abstrato. Registramos aqui um comando que tem sido recorrente desde que a Sua Excelência Presidente da República assumiu as lideranças do partido, que é a independência econômica. Esta independência econômica não deve ser uma miragem, deve ser de facto a bússola que deve orientar as nossas atuações. O coordenador executivo destacou que Moçambique possui recursos abundantes, não apenas naturais e minerais, mas também humanos, lembrando que mais de 60% da população é economicamente ativa e predominantemente jovem, um cenário diferente de países como Portugal. Como sabeis, este país é repleto de todo tipo de recursos que poderiam existir na terra, dos recursos naturais, minerais, e como se não bastasse, agregar a isto a componente demográfica. Nós estamos com uma larga, se não mesmo acima de 60%, 70% da nossa população é ativa. Portanto, temos muitos jovens e isto é um aspecto, um ativo que hoje não se verifica em muitos quadrantes deste planeta, e nós também aí temos uma grande oportunidade de conjugar os recursos naturais e minerais com esta força humana para transformarmos o nosso país, para que possamos emigrar desta situação atual que nos encontramos para uma situação de maior dignidade à nossa população, mais particularmente aos jovens. Questionado sobre as possíveis reformas a serem implementadas, incluindo o papel das portagens no financiamento das infraestruturas, Machatine respondeu: é necessário introduzirmos reformas. Não podemos olhar reformas como algo de ruptura. Reformas são aspectos que decorrem da dinâmica das sociedades, dinâmica do mundo, e nós nos últimos anos temos estado a assistir, portanto, uma alteração muito profunda daquilo que são as dinâmicas, as necessidades das populações. Aliás, basta ver as próprias manifestações, está claro que é importante ir de encontro com aquilo que o mundo hoje é. O mundo hoje não é o que era no passado. Portanto, temos que introduzir reformas no sentido de ajustarmos a estas realidades, a estas pressões sociais, para que as populações, de facto, vivam de uma forma digna. Machatine frisou a necessidade de introduzir reformas estruturais que alinhem o país às exigências do contexto atual, promovendo um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Desde a reforma mais ínfima, que tem a ver com como que o cidadão pacato deve pagar a sua fatura de água, até a renegociação dos contratos, passando por a questão dos BIs. Portanto, nós não podemos olhar só a questão dos megaprojetos, temos que ver também aquilo que impacta no dia a dia do cidadão pacato. Já há um trabalho que está a ser feito, o governo tem estado muito atento a estas inquietações das
das populações que passam não só pela portagem, o próprio custo de vida e outras dificuldades que a nossa população está a enfrentar. Se as pessoas, a população não tem a renda suficiente, aquele preço que julgamos adequado para a manutenção das estradas não condiz com aquilo que é a capacidade das populações. Portanto, não é só olhar as portagens de uma forma isolada, é preciso olhar toda a cadeia que concorre para o aumento de renda, que concorre para o bem-estar das populações, desde a habitação, o emprego, a educação, a saúde. Tudo isto tem que ser colocado no mesmo pacote e analisado. O Ministério da Economia discutiu possíveis estratégias para o desenvolvimento sustentável e os prejuízos causados aos empresários pelas recentes manifestações. Esta reunião foi durante uma reunião, assim dizendo, uma reunião realizada na sexta-feira com representantes da Câmara do Comércio em Moçambique. Na busca de soluções para a melhoria do ambiente de negócios, o ministro da Economia destacou as principais prioridades do governo e afirmou que o esforço conjunto entre os setores público e privado pode gerar impactos positivos no crescimento econômico. As prioridades que o governo tem que olhar no contexto da melhoria do ambiente de negócio, clima de investimento, mas também facilitação econômica, mas por outro lado, a centralidade dentro do que pode ser o esforço conjunto a ser empreendido em face daquilo que temos estado a assistir em relação à destruição económica, sobretudo de unidades produtivas, dentro daquilo que é o processo pós-eleitoral. Basílio Mohat considera que a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, é um parceiro estratégico para identificar soluções que ajudem o país a recuperar a estabilidade econômica. A CTA é um parceiro que entendemos que é inclusivo pela forma como aborda e continuará a abordar os aspectos que, dentro de uma interação conjunta, sem imposição, mas mais uma vez, dentro de uma interação conjunta, vão merecer a nossa atenção a nível técnico, mas também a nível político, digo a nível das nossas direções, de modo a que hajam respostas concretas e voltemos à normalidade essa que sabemos que é expectante pelo prejuízo e os impactos que temos estado a presenciar. Queremos dar nota de que o Ministério da Economia, dentro daquilo que é... O ministro reforçou a necessidade de revitalizar a economia, sublinhando que a criação de emprego deve ser um dos pilares do desenvolvimento sustentável. O país que está sendo, de alguma forma, mexido nos seus ativos económicos, precisa de se reerguer, precisa das populações, que é o emprego, para que o setor produtivo, que é um agente fundamental no desenvolvimento do país, faça o seu papel de geração de emprego, geração de renda e contribua para as variáveis do nosso crescimento através do nosso produto interno bruto em particular. Além disso, Basílio Mohat apelou à população para refletir sobre as consequências das manifestações, salientando os prejuízos financeiros enfrentados pelos empresários e o impacto negativo no investimento e na confiança do setor privado. Mas, mais uma vez, queremos desencorajar e apelar a que olhemos o país com um sentido mais patriótico, no sentido de a destruição, ela não só afeta os investidores nacionais, que são as empresas, mas, em última medida, se não primeira, ela afeta aos moçambicanos, porque são moçambicanos que estão a perder emprego, afeta a cesta da nossa capacidade de oferta, que claramente vai preocupar, e é isso que temos que evitar como país. E entendemos que com o setor privado, por isso é que este diálogo está a acontecer de forma muito mais aberta e regular, entendemos que com o setor privado poderemos encontrar uma forma de darmos os sinais positivos, de modo a que o país possa se reerguer em face, sobretudo, destes últimos acontecimentos que têm estado a afetar a nossa capacidade produtiva como país. Vamos agora para uma notícia que fala sobre a mobilidade pública cá na cidade de Maputo.
Nas primeiras horas do dia, a Avenida João Quixissano torna-se intransitável. Automobilistas relatam enfrentar dificuldades para chegar aos seus locais de trabalho, devido ao tempo que passam parados no trânsito. As obras de reabilitação e escavação na estrada via Praça da OMM estão a causar congestionamentos significativos na interseção entre a Avenida João Quixissano e a Vladimir Lenin, tornando a circulação caótica, especialmente nas primeiras horas da manhã. Automobilistas relatam enfrentar dificuldades para chegar aos seus destinos, perdendo tempo considerável no trânsito. Abre aspas, levo quase o dobro do tempo para chegar ao trabalho. O fluxo de carros é intenso e as vias alternativas não suportam desvio. Fechar aspas, queixa-se um condutor. A intervenção na via teve início a 30 de novembro de 2023, com previsão de conclusão para 31 de março deste ano. No entanto, trabalhadores no local, sem gravar entrevista, admitem que o ritmo da obra está reduzido, o que pode comprometer o prazo estabelecido. Enquanto os trabalhos avançam lentamente, os moradores e condutores apelam às autoridades para que acelerem as obras e minimizem os impactos no tráfego. Vamos agora para o norte do país. Nos seus primeiros 100 dias de governação, o governo de Cabo Delgado prioriza a reposição de escolas e centros de saúde destruídos durante a passagem do ciclone Chido. O plano dos primeiros 100 dias de governação, apresentados na primeira sessão ordinária do Conselho Executivo Provincial, constam da proposta do novo ciclo de governação. Na prossecução do plano dos primeiros 100 dias de governação, até 30 de abril de 2025, devemos, entre outras atividades, divulgar os decretos sobre contratações públicas e gestão do patrimônio do Estado. 2. Atualizar a carteira de projetos de investimentos, adquirir e distribuir 13,5 toneladas de sementes melhoradas para a presente campanha agrícola. 3. Adquirir e alocar 79 motobombas para os distritos de Micufi, Chiure, Mituji, Namuno, Anquabe, Balama, Moeda, Meluco e Nangade. O setor pesqueiro consta no plano dos 100 dias. Alocar 200 kits de conservação de pescado, colmens, congeladores e balanças nos distritos para distritos de Kisanga e Macomia. Alocar 40 motores fora de bordo, a 70 embarcações de pesca e 200 artes de pesca aos distritos de Pemba, Kisanga e Macomia. Realizar campanhas de distribuição massiva de 1.771.400 redes mosquiteiras impregnadas, tratadas com inseticida em toda a província e prestar a devida assistência à população afetada pelo ciclone Chido. Reposição de salas de aulas e centros de saúde destruídos pelo ciclone Chido estão envolvidos no plano de 100 dias. Estamos desafiados a repor cerca de 194 salas de aula destruídas, 32 unidades sanitárias, entre outros edifícios públicos e privados. Vale ressaltar que 30 de abril é a data limite para a execução do plano dos 100 dias, debatidos na primeira sessão ordinária do Conselho Executivo Provincial de Cabo Delgado. Ainda na nossa ronda ao norte do país, a Associação Nacional dos Professores em Nampula diz que o não pagamento de horas extras de um turno e meio, aliados à superlotação das turmas, assim que são fatores que condicionam a qualidade de ensino no país.
O pagamento das horas extras de 1,5 turno é um problema que já tem barbas brancas. Para a Associação dos Professores, a situação está a deixar desconfortável aos professores e, para resolver o cenário, a agremiação está a levar a cabo um levantamento dos que ainda não receberam as suas horas extras na província de Nampula. Para as horas extras ainda é uma luta que vamos enfrentar, porque o ano ainda começou e esse processo de pagamento de horas extras ainda não está a ser verificado. Importa salientar que nós teríamos feito uma carta de pedido de esclarecimento à Direção Provincial de Educação, quando no ano passado nós levantamos esta situação de existência de professores que não estavam a ser pagos as suas horas extraordinárias. O porta-voz provincial veio a dizer que já teria feito o pagamento e que eles não tinham nenhuma dúvida. Mas agora percebe-se que mesmo a partir do porta-voz do governo estar a aceitar que ainda tem problemas de pagamento de horas extras. Portanto, este é um caso, assumindo o governo que já existe esse problema de horas extras, que vão pagar dentro desse prazo de 100 dias, então nós ficamos apenas atrás da questão do pagamento desse professor que ainda estamos a fazer o seu devido mapeamento para que, caso existam professores que não venham a ser pagos, podermos apresentar reclamações suficientes às entidades competentes. A qualidade de ensino tem sido questionada no país, daí que a Associação Nacional dos Professores defende a melhoria das condições de trabalho do professor e das próprias infraestruturas. E estes instrumentos, estamos a dizer, da distribuição do material para o funcionamento do setor da educação para os professores, concretamente existem as questões de datas, existem as questões de número de alunos por cada turma e certamente incentivos. É preciso que haja incentivos para as pessoas que são dedicadas, de modo a que eles sejam mais motivados e melhorando cada vez mais a qualidade da educação. Porque agora há uma coisa que se percebe que a ANAP está a lutar para poder reivindicar direitos ou simplesmente fazer pressão, mas nós também estamos preocupados com a questão da melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem. Então, se nós temos situações de professores desmotivados, isso influencia o processo de ensino e aprendizagem, não vamos ter alunos com qualidade. Então, para que haja qualidade, é preciso que também os professores estejam a ser pagos, estejam a ser dadas as condições necessárias e assim como as próprias turmas devem estar com o número recomendado. O que se recomenda é que cada turma tenha que ser composta por 55 alunos no máximo. Mas neste exato momento temos turmas acima destes números. Até o dobro, algumas até em alguns sítios pode ter o triplo. Uma turma com cerca de 120, 130 alunos. Não é possível que nós garantamos uma qualidade de educação nesta forma de trabalhar. De realçar que na província de Nampula há milhares de crianças a estudarem ao relento. Caríssimo telespectador, é o momento para conferir uma breve pausa. Nós voltamos já já. Não é apenas futebol, é um turbilhão de emoções e sentimentos. É o poder da união, diversão e muita paixão. Futebol não é apenas chutar a bola, é a luta pela vitória. Futebol é La Liga, Bundesliga, Copa del Rey, Saudi Liga e muito mais, aqui na TMT. Fique ligado aos nossos canais esportivos e ganhe muito com o OSA. A TMT já preparou o seu presente de São Valentim. Participe do nosso sorteio do amor. Recarregue o pacote clássico mensal e habilite-se a ganhar vários brindes e uma das 5 TVs 32 polegadas para acompanhar a novela Bom Demais para Ser Verdade, todos os dias às 20h40 e as estreias das novas novelas Até que a Traição nos Separe e Minha Cara Metade, do canal Novela P. Para mais informações, acesse o Facebook tmt.sa. TMT, juntos celebramos o amor. Estamos de volta para esta nossa segunda parte do Telenotícias. Vamos voltar à atualidade nacional.
Já na província da Zambésia, o centro do país, mais de 40 funcionários da autoridade tributária naquela província paralisaram atividades em reivindicação a salários de enquadramento referentes a 3 anos, após a sua mobilidade para efetividade naquela instituição. Os manifestantes afirmam que são provenientes de várias instituições públicas, foram contratados através de mobilidade, que terão sido solicitados pela autoridade tributária para a contratação de técnicos superiores competentes por efeito. Sucede, porém, que os mesmos ainda continuam a oferir os salários das suas proveniências e não como funcionários da autoridade tributária, onde exercem as atuais atividades há mais de 3 anos. Nós estamos há 3 anos numa distribuição de mobilidade do Estado para a TE. Neste momento nós estamos a reclamar o enquadramento na carreira de técnico superior N2 que nós estamos a oferir desde que entramos aqui. Esse é o nosso objetivo. Foi um concurso público a nível nacional. A autoridade tributária pediu 500 funcionários para a mobilidade de quadro. Os funcionários com as competências ou com os requisitos escreviam e a admissão foi feita nesses moldes. Os funcionários entendem não estar a haver uma clareza sobre os seus pagamentos como técnicos superiores nesta instituição, o que está a criar constrangimentos, uma vez que a sua candidatura de mobilidade exigia competências das quais estão a ser desenvolvidas pelos mesmos, mas não estão a beneficiar do mesmo em termos de salário. Mas neste momento vamos continuar a manifestar durante 3 dias. Nós já escrevemos mais de 45 cartas, a instituição nunca respondeu. Isso é que nos inquieta bastante, porque o que eu aprendi em ação pública, sempre que a pessoa escreve, tem que ter resposta favorável ou não. Isso que nos inquieta. Tentamos, com todo tipo de sacrifício, escrevemos para a direção, nunca nos responderam. Desmoralidade, estamos a pedir ajuda, estamos a gritar, é socorro. Apoiem, são 3 anos de muita expectativa, de cartas sem resposta. Então é um sentimento extremamente, é difícil até de expressar, só nos vem lágrimas. Como forma de ouvir o ponto de situação dos funcionários, nos dirigimos à direção aonde a substituta delegado provincial da autoridade tributária na Zambésia avançou que não poderia se pronunciar acerca do assunto e apenas temos que aguardar o delegado que se encontra em licença disciplinar. Vamos agora para a província de Cabo Delgado, uma vez mais, em que o grupo de 10 homens munidos de katanas invadem e roubam computadores e celulares avaliados em 228 mil meticais numa residência de um cidadão no distrito de Aquabe. Na aldeia Macusa, isto no distrito de Aquabe, quando a vítima encontrava-se a descansar no interior de sua residência junto de sua família, indivíduos não identificados em número de 10, munidos de armas brancas do tipo katana, fizeram-se a esta residência por meio de arrombamento da porta principal, tendo ameaçado a vítima e levado da sua residência um computador portátil de marca Lenovo. Seguidamente, estes coagiram a esta vítima a acompanhá-los ao seu estabelecimento comercial, de onde subtraíram vários telemóveis, causando um prejuízo total de 228 mil meticais. Os telemóveis eram 4 e todos de marca Itel. Das diligências que a Polícia da República de Moçambique naquele ponto do país incitou, foi possível neutralizar 2 indivíduos e recuperar com estes o computador portátil furtado na residência deste cidadão vítima, neste caso, que se dedica à prática do comércio naquele distrito. Questionados sobre o envolvimento dos mesmos neste facto criminal, estes são confessos e contam que na altura dos factos compunham um grupo de 10 pessoas, 8 destas que encontram-se a monte. Puderam dar alguns dados destes 8 e diligências estão em curso para identificação dos mesmos, neutralização, bem como a recuperação destes 4 telemóveis. Estamos atentos para ver se não há réplica deste modus operandi com este
número aproximado de indivíduos nos outros pontos da nossa província. Então estamos atentos e aproveitamos esta ocasião para apelar à vigilância de todos e à partilha de informações importantes para a manutenção da ordem e segurança públicas na nossa província. Enquanto isso, as manifestações resultantes da crise pós-eleitoral e o impacto dos ciclones Chido e Dicaled deixaram rastros na economia, algumas empresas a fecharem as portas e despedirem os seus funcionários. As manifestações resultantes da crise pós-eleitoral e impacto dos ciclones Chito e Dicaled deixaram rastros na economia local e algumas empresas estão a fechar as portas e despedem os seus empregados. Na última sexta-feira, o governador de Nampula reconheceu o sacrifício dos empresários e decidiu visitar algumas empresas para consolar e assegurar que há exercício em curso para aliviar o sofrimento. Apenas algumas empresas que foram vítimas de vandalização no âmbito das manifestações violentas que tivemos recentemente. E, naturalmente, eles mostram um sentido de tristeza pelas perdas que tiveram, mas ficaram felizes por termos acarinhado em termos de visita e ir perceber que trouxemos o diretor provincial da Indústria e Comércio, da qual vai trabalhar com estes empresários nos próximos tempos para fazermos aquilo que é o levantamento de que foram os prejuízos. Mas quero já adiantar que não trago nenhuma mala com dólares para dar aos empresários, não trago dinheiro para dar aos empresários e nem trago promessas falsas para os empresários. O que nós vamos fazer é levar as preocupações e canalizar, portanto, os órgãos centrais no sentido de ver o que é que poderá vir de lá como incentivo, que poderá ser de várias formas. Portanto, ainda não sabemos qual é, mas vamos discutir. Já tínhamos desempregados. Estes que ficaram desempregados aumentaram aquilo que eram as fileiras de desemprego. Estamos a começar a preparar, temos programas que estão preparados para começarmos a formar jovens para o autoemprego. Mas também vamos incentivar investimentos com apoio da comunicação social de Nacala e do país inteiro, no sentido de incentivarmos que os empresários venham investir em Nacala sem lhes amedrontar e sem criar situações que efetivamente possa desencorajar estes investimentos na província de Nacala. E vocês, comunicação social, juntamente conosco, vocês são uma força muito importante na sociedade que devem contribuir para o desenvolvimento do país que também é vosso. O governador de Nampula, Mariano Abdullah, mais conhecido por Tio Salimo, também visitou o Hospital Urbano de Nacala Porto, onde encontrou funcionários moralizados, motivados, empenhados no trabalho de atendimento aos doentes. Aliás, o governante fez saber que a unidade sanitária carece de uma reabilitação do sistema de abastecimento de água para permitir higiene e saneamento do meio. Um centro de quimioterapia que parece-me que a nível dos distritos do país é o único e acaba sendo de referência. Recebemos aqui doentes de Chiure, que é a província de Cabo Delgado, são referidos para este centro urbano. E isto é mais-valia, isto é uma realização do nosso governo, da qual devemos de facto enaltecer e dar nota positiva. Bom, não falei com todos, não tive uma reunião com trabalhadores, mas naquilo com quem falei, são jovens, uma equipa motivada, uma equipa que está muito interessada em continuar a aprender e a trabalhar. No centro do país estão a contas com a Polícia da República de Moçambique em Manica 3 indivíduos indiciados no crime de porte ilegal de armas de fogo. 2 dos acusados negam a acusação que pesa sobre eles. São 3 cidadãos que encontram-se encarcerados na primeira esquadra da PRM em Chimoio, indiciados no crime de porte ilegal de armas de fogo. Dos indiciados, apenas um que aceita o crime que é acusado e explica que as armas foram furtadas numa residência onde pretendiam roubar diversos bens. Quando entramos dentro daquela casa, aquele guarda deixou o porta aberto e ele sumiu, não estava aí. Então, dali entramos naquela casa, ao entrar naquela casa, querer fazer aquele trabalho, e quando abrimos era para carregar uma esponja. Queremos tirar aquela esponja na cama e quando fomos ver essas 2 armas.
Então, dali não chegamos a levar mais nada. Acabamos levando essas armas. Ele quando me diz, estou pedindo de favor, você me guardar essas coisas, porque lá na minha casa não posso guardar porque eu tenho esse negócio. Ele vende essas coisas de droga, muitas coisas que ele vende estranho aí em casa dele. Estou pedindo você a guardar por um tempo. Então, tenho um cliente que há de vir para poder vender. Depois também você vai ter a sua parte. Já os outros dois negam o seu envolvimento no crime que são acusados. Não tenho a ver com essas armas, nem sei de quem, nem de onde saiu, não tenho a ver nada, não tenho nada a ver com essas armas, nem tenho nada a falar acerca dessas armas. Ligou para o meu vizinho passou a me levar para acompanhar ele onde? Em casa de Colasse. Colasse que ligou para o meu vizinho dizendo que eu tenho um cliente que eu preciso pagar essa arma e vem lá atrás, lá tenho um cliente. Então, por isso que eu estou a dizer que essa arma não pertence a mim, nunca fiz nenhum trabalho com essa arma. A Polícia da República de Moçambique, em Manica, através do chefe de Relações Públicas, esclarece que os indivíduos foram detidos durante trabalhos rotineiros de patrulha da corporação. Teve 3 indivíduos indiciados no crime de porte ilegal de arma. A polícia, quando fazia a sua patrulha, identificou estes indivíduos, revistou e encontrou estas armas de fogo. Os mesmos são confessos e dizem que pretendiam comercializar estas armas. A PRM em Manica continua a trabalhar para a detenção do 4º indivíduo, que encontra-se em parte incerta. Caríssimo telespectador, é com esta nota de reportagem que dá conta da detenção de 3 indivíduos em Manica indiciados no crime de porte ilegal de arma de fogo que nós damos para encerrada esta edição do Telenotícias para segunda-feira. Votos de uma ótima semana. Fique bem.